Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui da casa, nesse novo modelo aí, no novo normal, que envolve um efeito híbrido, né? De online com presencial. Estamos aí aprendendo e convivendo, e que bom, de uma forma boa, né? A gente está trazendo para perto todo mundo e que possamos hoje, mais uma vez, explorar um pouco de tudo que a doutrina traz para a gente e nos esclarece. Primeiro, eu vou falar do nosso estudo de segunda-feira. Aí, fomentando esse efeito híbrido, né? O nosso estudo de segunda-feira, ele está online no modelo. Estamos estudando o livro Nosso Lar, do André Luiz. Estamos na segunda aula. Nós estamos na segunda aula, então quem quiser iniciar, ainda tá bem fácil de começar, porque tá bem no início, então dá para se harmonizar bem. Os interessados, deixa um recadinho aqui pra gente, a gente entra em contato para enviar o formulário de cadastro e depois colocá-los dentro da nossa reunião, que acontece às segundas-feiras, das 20 às 21h30. Das 20 às 21, ok? Então, os interessados, só deixar o nome, o recadinho embaixo, a gente entra em contato e informa, ok? A casa, como eu mencionei, né, ainda está, nós não estamos atendendo ao público, mas acreditamos que em breve podemos fazer esse efeito híbrido de ter o online e o presencial, ok? Então vamos lá. Hoje o tema é um tema um pouco picante, porque as causas das doenças mexe com todo mundo, né? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o contrário de doença é saúde. Então, saúde é a ausência de doença e o bem-estar físico, psíquico e social. Aí vem o Espiritismo e diz assim, amplia um pouquinho. Saúde é o estado de completo bem-estar biopsicossocial espiritual. Então o Espiritismo traz que ele considera os fatores biológicos, os fatores psicológicos, os sociais e os espirituais como uma condição de saúde. E aí, neste momento que estamos vivendo, não é difícil a gente olhar no espelho, primeiramente, e perceber que estamos doentes ou adoecidos. Olhar para o lado e ver doentes e adoecidos. Olhar para trás, ver também doentes e adoecidos. Mas, óbvio, cada um está num patamar de doença. Óbvio, estamos num planeta onde a doença é um fator até de evolução, né? A dor ainda é um motivador de mudança. Aliás, pela fala de Clarencio, ele diz que a dor, depois de Deus, é a que mais move o ser humano a mudar.
e chegar próximo às leis divinas. Então temos aí um planeta que é adoecido, sim, pela nossa condição, e a dor é o aliado para a nossa evolução. Então, não só a doença, como a dor, a gente pode transformá-los em amigos, aqueles que realmente nos impulsionará a nos mover e nos evoluir. A doença, no geral, assim, no macro, a doença para a doutrina espírita, ela está muito ligada, primeiramente, ao karma, que é a questão do causa e efeito. Então, e aí que soluciona, né, vem aquele alívio de descobrir por que eu nasci perfeita, né? E literalmente nasci perfeita, enxergo, ouço, ando, caminho. E minha irmã, por exemplo, que já desencarnou, nasceu com problemas de saúde que ficou acamada por vários anos. A doutrina espírita vem esclarecer que, como espíritos eternos que somos, estamos num grau de evolução, e dentro do grau de evolução estamos assumindo, resgatando, aprendendo e ensinando através das doenças que nós temos. Hoje em dia, a doença está sendo muito, né, falada justamente pelo período de pandemia que estamos vivendo. Um período que se comenta, o Covid vai ter vacina, vai passar. E depois do Covid? Aí já se falam nas doenças mais difíceis, que são as doenças psíquicas. E as doenças psíquicas, a gente tem um tom de responsabilidade sobre elas. Inclusive, eu comentei agora no início sobre o estudo do livro Nosso Lar. E ontem, inclusive, uma das discussões era o de quando André Luiz narrava que ele estava no período de sofrimento dele, e os espíritos que estavam ao seu redor o chamavam de suicida. E ele dizia: não, eu não sou suicida, eu não me matei, eu não dei não me dei um tiro, eu não fiz nada, eu não sou suicida. E na verdade, para quem já leu o livro, enfim, ele tinha uma vida desregrada, ele tinha um probleminha de saúde e ele agravou com uma má alimentação, com uma vida totalmente desregrada, que o fez desencarnar antes do período que estava meio lá que estipulado. Então, ele foi sim para a condição de um suicida, o que a gente chama de suicídio involuntário. E aí a gente até fomentou uma discussão dizendo assim, o quanto a gente não é responsável por tudo que a gente faz com o nosso corpo, à medida que a gente dorme mal, que a gente bebe muito, que a gente come muito, que a gente não segue. E aí eu não vou me estender ao que a gente pode estar negligenciando a nossa saúde, mas enfim, hoje nós temos o conhecimento que a gente tem que dar satisfação, trazido pela doutrina espírita, que ao passar para o plano espiritual, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar conta da inteligência, o que a gente fez com a inteligência que a gente recebeu, com o corpo perfeito que a gente recebeu, com a saúde que a gente recebeu, com a oportunidade de conhecer a doutrina espírita que a gente recebeu. Então, todas essas cobranças, que são oportunidades que o Pai Maior nos entrega, a gente tem que dar conta. E se a gente não tiver uma justificativa muito plausível, a gente vai estar fadado a criar alguns problemas e reparar esses problemas.
As doenças, principalmente as doenças voltadas à psique, são doenças, obviamente, que podem estar ligadas, que até numa das leituras que eu fiz, eles chamam de doenças simbióticas, que são doenças que nós baixamos o patamar de vibrações, quer seja porque nos distanciamos, né, do objetivo do que o Mestre Jesus nos ensinou, quer seja por maledicências, e nesse invólucro, a gente, baixando o padrão, a gente cai na malignitude. E aí, a gente começa a ter contato de vibração com espíritos que estão em situação adoentados e muito adoentados. E aí, esses efeitos dessas doenças, a gente começa a sentir como se tivéssemos essas doenças. E um exemplo disso é quando a pessoa sente uma série de problemas, uma série de dor, uma série de problemas de saúde, vai ao médico e não se encontra nada. Quem nunca ouviu falar, fulano tem isso, só que vai no médico e não acha nada. O que será? Esse é um envolvimento simbiótico, que é chamado de simbiótico, que é você se envolver nas energias negativas. A culpa é de quem? É da gente. À medida que você sintoniza o mal, você vai estar à mercê desse mal. A mesma forma que se você mudar o seu padrão vibratório, ou você dizer, nossa, tem uma pessoa, tal pessoa estava doente, nossa, mas nem parecia que a pessoa estava doente, gente, passou e foi embora, e passou. Lógico, teve o momento de dor, de sofrimento, tem, toda doença em algum momento tem isso, mas no geral as pessoas conseguem, com um patamar de vibração no bem, no amor, no trabalho edificante, consegue amenizar. Eu li a história de um rapaz que ele, numa encarnação, ele cortou o braço do outro, né? Numa luta, uma foice, ele cortou. Aí ele desencarnou e olha, você com X idade, você vai perder o seu braço. Era algo já desenhado, porque ele gravou isso no perispírito dele. O que aconteceu? Ele encarnou e desejou, já planejou a sua encarnação dele mudar essa situação. O que ele fez? Ele virou um médico e como médico, ele restituía membros das pessoas que perdiam. Então, a pessoa perdia o dedo, ele conseguia restituir, enfim. Quando chegou a vez dele perder o braço, ele não perdeu. Ele recebeu um corte, mas ele não perdeu os movimentos para ele continuar a fazer e a resgatar aquilo que um dia ele prejudicou alguém. Então, como o Mestre Jesus diz, o amor cobre milhões de pecados. Então, a doença ou o estado doentio que em algum momento a gente vive ou vê uma pessoa muito querida vivendo, se a gente olhar como uma oportunidade de revisitar a vida, revisitar valores, revisitar missões e desejos, com certeza a gente sai dessa doença ou desse estado muito melhor. Lógico que aqui não dá pra gente contemplar todo o tipo, né? Então a gente vai encontrar pessoas boníssimas que a gente consegue olhar, que a gente consegue olhar e perceber que é muito boa, sofrendo e por algum momento desencarna. Isso não quer dizer que a pessoa foi vencida pela doença. Muitas vezes ela foi libertada. A nossa vida, ela não está fadada a essa encarnação terrena. A doutrina espírita nos diferencia
quando ela nos esclarece, nos potencializa desse conhecimento maravilhoso que justifica tanta diferença no mundo e tantas diferenças da mesma doença acontecendo, cada um de uma forma para cada pessoa. Cada indivíduo é um no universo. Doenças, eu falei da simbiótica. Doenças espirituais, por exemplo, são normalmente as chamadas doenças que realmente vêm com o perispírito. Vamos lá, lembrando, nós temos o corpo, né, carnal, o perispírito, que é igual a esse corpo carnal, mas ele não é denso como a carne, ele é mais fluido, e depois vem o espírito. O dono de tudo aí é o espírito, mas o perispírito, ele vai gravando todas as doenças ou tudo que a gente cria que pode potencializar uma doença. Pode ser que a gente nem desenvolva nessa encarnação, mas se a gente leva marcado no perispírito, numa próxima encarnação a gente pode ter que vir com uma doença. Vou dar um exemplo até meu. Eu tive um câncer de rim. Os médicos diziam: não é possível, você não tem nenhuma característica de ter um câncer de rim. Na verdade, por algum momento, por algum motivo, eu desenvolvi isso, quer seja nessa encarnação, ou eu já tinha isso marcado no meu perispírito e ele aflorou em determinado momento da vida. Então, e assim como toda doença que passa por nós. Eu li no André Luiz, Ação e Reação, que Adélio, eu sou péssima para nome, mas acho que é o Adélio, enfim, ele era filho adotivo de um fazendeiro. E o pai dele, muito rico, casou com uma moça novinha, uma menina, 21 anos. Esse Adélio se apaixonou pela madrasta. E aí ele começou a confabular a morte do pai. Um certo dia ele embriagou o pai e pôs fogo no pai. Ele casou com essa moça, mas ele não conseguiu ser feliz, porque ele veio o remorso e o arrependimento, enfim, e ele se obsediou com ele mesmo, com o que ele tinha feito. Quando ele desencarnou, para ele encarnar de novo, logo na infância, ele já desenvolveu um problema de pele severo. Ele tinha a pele dele escamava, enfim, ele teve vários problemas desde pequeno. Ou seja, esse ele causou essa doença numa outra vida e ela veio se manifestar nessa. Ok? E a doença física é a doença, aquela que a gente provoca pela negligência. Comeu demais, comeu de menos, vida sedentária, ou enfim, qualquer ato que a gente faça que seja contrário à saúde, que nos faça ou nos leve um dia a adoecer. Então essa é uma complicação que a gente pode desenvolver e desenvolve nessa vida, e a gente, dependendo do grau, né, de mancha que a gente crie no nosso perispírito, a gente só pode sofrer nessa e noutra vida. A psicologia diz que todo mundo tem um ponto sensível no corpo. Então, fiquei nervosa, dói a cabeça. Fiquei nervosa, dói as costas. Fiquei nervosa, o meu estômago. Isso é uma forma que o organismo tem como se fosse descarregar em cima de algum lugar. Nós temos a obrigação de mudar isso. E a doutrina espírita traz pra gente que somos donos do nosso corpo e da nossa mente. Então, tem um nome que em tudo que eu li sobre esse tema, ele é sempre vivo: disciplina,
disciplina e disciplina. Não tem outro jeito, gente. É muito difícil, mas a disciplina é absolutamente necessária. Então, temos que descobrir o antídoto necessário para a nossa fuga psíquica, que pode ser ajudando alguém, buscando o sorriso do próximo, pode ser a leitura, pode ser o estudo, pode ser sair contando e falando para todo mundo o que aprende, pode ser uma meditação, pode ser uma oração de corpo e alma, mas algo tem que ser feito. E esse é o remédio, que toda vez que você sentir que você está se autoagredindo, é nesse momento que você tem que parar e faça a oração, peça forças, peça luz, peça amparo, e com certeza, se a gente pede, a gente é atendido. Então, gente, a doença, ela é sim uma grande aliada na nossa evolução, como a dor. Gente, foi muito impactante a hora que eu li isso. A dor, depois de Deus, é o que mais nos movimenta a mudança perto do divino. Então, isso é muito importante. Em vez da gente xingar, da gente reclamar, vamos agradecer. Vamos agradecer. Fazer a prece de coração para a gente poder ser forte e passar por isso. Temos uma doutrina libertadora que nos ajuda e nos orienta para isso, ok? Queria agradecer a todos mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, de dividir. Queria deixar bem claro que eu não faço nada, estou tentando fazer tudo isso e é muito difícil, mas tem que lutar. Eu comecei agora a escrever num caderninho, todo dia eu escrevo e depois eu coloco no celular, de tanto em tanto tempo eu tenho que parar para fazer uma respiração, para fazer um contato com a espiritualidade, e é isso, é essa disciplina e é esse água mole em pedra dura que vai fazer a gente conseguir internalizar e começar a cuidar mais da gente com vibrações positivas, com vibrações de amor, e imbuída na seara do Mestre Jesus e nas obras que tanto nos alegra em ver e toca nossos corações. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite a todos. Eu espero que a semana seja de muitas alegrias e de bastante oração e de bastante envolvimento e cuidado com o corpo que a gente tem, que ele é muito importante para a nossa evolução e para um degrauzinho acima, tá bom? Obrigado. Agora eu vou chamar o Wildemar, que ele vai fazer o encerramento. Obrigada. Quem ainda não pegou a água, separa a aguinha fluídica, tá bom? Um beijo. Boa noite a todos. Obrigado, Rosângela, pelo tema. E esse tema, assim, nada a ver também, né? Porque ninguém tem dor, né, gente? Ninguém tem dor, né? Hoje em dia, ainda mais hoje em dia, com essa dificuldade toda, quase ninguém tem dor. Gente, dor é força, fé e foco. Gratidão, gratidão e gratidão por ela, né? O meu sogro comenta que o Chico Xavier tomava 22 comprimidos todo dia. E cada vez que ele ia tomar o comprimido, ele põe os comprimidos na mão e conversava com os comprimidos. Ele falava: meus amiguinhos, a gente está aqui para trabalhar junto, muito obrigado por vocês estarem aqui. E agradecia, gratidão por ter os comprimidos ali, os remédios, para poder tomar, para poder ajudar nas dores. Agora, a dor física a gente trata, né? O pior eu acho que é a dor da alma, né? A dor da alma, muito puxado isso. Mas vamos trabalhar, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Estudando bastante, praticando o evangelho, exercitando, e
Vamos lá. Gente, vamos nos acomodando aí na cadeira, no sofá, procurando uma posição confortável. Vamos fechando os nossos olhos. Chegou o nosso momento de vibração. Vamos tranquilizando os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos esvaziando as nossas mentes. Confiantes em Deus, nosso Pai, em nosso irmão Jesus e nos amigos espirituais de luz, vamos todos juntos nesse momento limpar nossa tela mental, buscar dentro de nós nossos melhores sentimentos, pensamentos e emoções, e sintonizar essas vibrações benéficas de paz, amor, justiça, caridade, equilíbrio, harmonia, recolhendo-as em um só buquê de luz e entregá-las para a espiritualidade, aos amigos de luz, para que possam distribuir e irradiar em favor de todos aqueles que nos cercam. Vibremos para a sustentação do planeta Terra e toda a sua natureza, para a evolução espiritual de toda a humanidade, para a concretização da paz no mundo e no Brasil, para o respeito aos valores éticos, morais e religiosos, para os hospitais e onde houver um leito em dor, para o nosso lar, para a nossa família, amigos e supostos inimigos, para o amparo e o progresso moral de todas as famílias, para nosso abrigo de luz, para nós mesmos e o sucesso de nossa missão na Terra. Vamos mentalizando uma luz azul sobre nossas cabeças e que essa luz azul possa envolver todo o nosso corpo físico, mental e espiritual. Em nome de Jesus, graças a Deus. E ainda nesse clima de paz e serenidade, vamos finalizando os trabalhos de hoje com a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, meu Pai, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos abrir os nossos olhos, vamos retornando. Gente, muito obrigado. Que a luz do Pai possa estar em seus lares, em seus corações e em suas mentes. E a luta em direção à luz continua. Muito obrigado a todos e até terça-feira que vem. Graças a Deus.